Capítulo 3: Um bosque entre dois mundos. Tio André e o estúdio sumiram imediatamente. Por um momento, tudo ficou turvo. Digori conseguiu ver uma luz suave, luz verde vindo de cima, e a escuridão estava logo abaixo. Não parecia estar apoiado em alguma coisa. Nada lhe tocava, aparentemente. Acho que estou dentro d'água, pensou. Ou debaixo d'água. Levou um susto, mas percebeu em seguida que estava sendo levado para cima. De repente, ele viu que tinha chegado ao ar livre e que se arrastava para a relva da margem de um pequeno lago. Quando se firmou os pés, notou que ele não estava pingando, nem respirando sem fôlego, como é de se esperar que aconteça com quem está debaixo d'água. Suas roupas continuavam sequinhas, olha só! Estava à beira de um pequeno lago com uns 3 metros de largura, cercado por um bosque. As árvores ficavam tão próximas uma das outras que não podia ver o céu. A luz existente era a luz verde coando-se através das folhas. O sol em cima deveria ser muito brilhante, pois essa luz verde era intensa e cálida. Não é possível imaginar bosque mais calmo. Não havia pássaros, nem insetos, nem bichos, nem vento. Quase se podia sentir as árvores crescendo. O lago de onde acabara de sair não era o único. Eram muitos, todos bem próximos uns dos outros. Tinha-se a impressão de ouvir as árvores bebendo água com suas raízes. Mais tarde, sempre que tentava descrever este bosque, Digori dizia: era um lugar rico, rico como um panetone. O mais estranho de tudo era que Digori tinha praticamente se esquecido de como viera parar ali. De qualquer modo, não se lembrava de Polly, nem de tio André ou mesmo de sua mãe. Não estava assustado, excitado ou curioso. Se alguém lhe tivesse perguntado: de onde você veio? Provavelmente teria respondido: eu nunca saí daqui. Ou como disse depois: não era um lugar onde as coisas acontecem. As árvores vão crescendo, só isso. Depois de contemplar o bosque por um longo tempo, Digori notou que havia uma menininha deitada ao pé de uma árvore ali pertinho. Seus olhos estavam semicerrados, como se estivesse entre a vigília e o sono. Olhou-a por um bom tempo e nada disse, até que ela falou com uma voz sonhadora e satisfeita. Acho que já vi você antes. Também acho que já vi você, replicou Digori. Está aqui há muito tempo? Sempre estive aqui, respondeu a menina. Pelo menos, não sei, eu estou aqui há muito tempo. Eu também. Não, você não. Acabei de ver você saindo daquele lago. Acho que você tem razão, disse Digori com um ar espantado. Tinha me esquecido. Ficaram em silêncio por muito tempo. Escuta aqui, disse depois a garota. Será que a gente não se encontrou antes? Eu tenho a impressão de que é como se você fosse um quadro na minha cabeça, de um menino e de uma menina igualzinho a nós dois, vivendo num lugar muito diferente desse aqui. Talvez não passe de um sonho. Também acho que sonhei a mesma coisa, afirmou Digori. Sonhei com uma menininha e um menininho vizinhos, e tem também umas vigas por onde os dois caminhavam. Eu lembro que a menininha estava com o rosto todo sujo. Não, você está confundindo. No meu sonho é o menininho que está com o rosto sujo. Não consigo me lembrar do rosto do menino, respondeu Digori e perguntou: que é aquilo ali, hein? Olha só, é um porquinho da Índia. E era mesmo, um porquinho da Índia gordinho, farejando a relva.
Bem no meio do animalzinho havia uma fita e preso a ela um reluzente anel amarelo. Olhe, olhe! Gritou Diggory. O anel! E olha aqui! Você também está com um anel amarelo! E eu também! A menina sentou-se, interessada pela primeira vez. Ficaram olhando um para o outro e de olhos muito arregalados, tentando captar alguma lembrança, e acabaram gritando ao mesmo tempo: Tio André! Logo se deram conta de quem eram e começaram a relembrar o resto da história, depois de alguns minutos de animada conversa. Então Diggory contou a Polly de que maneira torpe tio André os levara até ali. Que vamos fazer agora? Perguntou a menina. Pegar o porquinho da Índia e ir para casa? Não temos pressa, respondeu Diggory com um grande bocejo. Bem, acho que temos. Este lugar é calmo demais. É tão feito sonho. Você está quase dormindo. Se a gente se entrega, cai por aqui mesmo e passa a vida toda cochilando. Bom, eu estou gostando muito daqui, disse Diggory. Eu também, mas precisamos ir embora. Polly levantou-se e começou a caminhar cautelosamente na direção do porquinho da Índia, porém mudou de ideia. Acho que devemos deixar o porquinho. Está todo feliz. Se a gente levar o bichinho de volta, seu tio vai pegar e fazer algo horrível com ele. Aposto que sim, pelo jeito que ele nos tratou. Aliás, como é que vamos voltar para casa? Talvez se a gente mergulhar de novo no lago, hein? Pode funcionar. Foram os dois para a beira do lago e puseram-se a olhar as águas calmas que refletiam com profusão os ramos verdes e folhudos. Parecia um lago muito fundo. Não temos roupas de banho, disse Polly. Deixe de ser boba! Não precisamos de roupa de banho, replicou Diggory. Podemos pular assim mesmo. Já se esqueceu de que a gente não se molha? Me diz uma coisa, você sabe nadar? Um pouquinho. E você? Bem, mais ou menos. Acho que não vai precisar da gente nadar, disse Diggory. Nós queremos ir para baixo, não é? Nenhum deles achava muito simpática a ideia de pular no lago, mas ninguém disse nada. Deram-se as mãos e contaram. 1, 2, 3 e já! Quando abriram os olhos, viram que ainda se encontravam de mãos dadas no bosque verde, com a água dando nos calcanhares. Parecia que o lago não tinha mais do que um palmo de fundura. Ai, ai, ai! Os dois saíram outra vez para a terra seca. Que é que está de errado? Ora, que aconteceu, hein? Disse Polly com a voz assustada, mas não muito, pois era praticamente impossível sentir medo naquele mundo demasiadamente calmo. Ah, já sei, disse Diggory. É claro que não podia dar certo. Ainda estamos usando os nossos anéis amarelos, que só valem para a viagem de vinda. É o verde que leva para casa. Precisamos trocar os anéis. Tem bolso aí? Sim, eu tenho. Ótimo. Ponha seu anel amarelo no bolso direito. Eu tenho 2 verdes. Olha aqui, um para você. Com os anéis nos dedos, voltaram para o lago, mas antes que tentassem novo mergulho, Diggory deu um suspiro que não acabava nunca. O que aconteceu agora? Acabei de ter uma ideia genial. E os outros lagos? Não estou entendendo. Escute, se podemos voltar ao nosso mundo mergulhando aqui, não é lógico que a gente deva ir para um outro lugar pulando em outro lago. Imagine se há um mundo diferente no fundo de cada lago. Mas eu pensei que a gente já estivesse no outro mundo do seu tio, ou no outro lugar, seja lá o que for. Você não disse? Ah, não me chateie com o tio André, ora bolas. Acho que ele não entende nada desse lugar, pois ele nunca teve peito para vir aqui por conta própria. Só falou de um outro mundo. Suponhamos que haja dezenas.
Quer dizer, este bosque é apenas um dos mundos? Não, eu acho que esse bosque nem chega a ser um mundo. Não deve ser mais do que um lugar de passagem. Polly olhava intrigada. Não está vendo? Lembre-se do túnel, não pertence a nenhuma das casas, mas você pode andar por ele e entrar em qualquer uma delas. Não será que este bosque é alguma coisa parecida com aquele túnel? Um lugar que não pertence a nenhum dos mundos, mas que dá acesso a todos os mundos. Bem, ainda que... começou a dizer Polly, mas o amigo nem parecia ouvi-la. Isso explica tudo, continuou Diggory. Por isso aqui é tão calmo e sonolento. Nada acontece, nunca. Como no túnel, é dentro das casas que as pessoas conversam e fazem as coisas e comem. Nada existe nos lugares de passagem, através das paredes, em cima dos tetos ou debaixo do assoalho. Mas no túnel, podemos passar para todas as casas do quarteirão. Acho que daqui poderemos ir a um lugar fabuloso, disse Diggory com um brilho nos olhos. Qual lugar? Perguntou Polly. Qualquer um! Não precisamos mergulhar no mesmo lago por onde chegamos. Pelo menos, não por enquanto. O bosque entre dois mundos! Disse Polly com um olhar sonhador. Bonito! Vamos logo! Que lago você prefere? Preste atenção, eu aqui não vou experimentar nenhum lago novo antes de ter certeza de poder voltar pelo lago antigo. Ainda nem sabemos se vai dar certo. Perfeito! Voltar para ser agarrado por tio André, que vai tomar os nossos anéis antes que a brincadeira ter começado? Isso não! A gente não podia ir pelo menos metade do caminho do nosso lago só para ver se funciona? Se funcionar, trocaremos os anéis e subiremos de novo antes de voltar ao estúdio de tio André. Levamos bem pouco tempo para subir até aqui. Acho que não vai demorar nada para voltarmos. Diggory chegou a se atrapalhar um pouco antes de concordar com isso, mas não teve outro jeito, porque Polly se recusava a novas explorações em novos mundos, caso não tivesse a certeza de poder voltar ao antigo. Em se tratando de muitos perigos, Polly era quase tão valente quanto Diggory. Ela enfrentava marimbondos, por exemplo, mas não estava interessada em descobrir coisas das quais nunca ninguém jamais ouvira falar. Diggory já era do tipo que gostava de conhecer tudo e quando cresceu tornou-se o famoso professor Kirk que aparece em outros livros. Depois de muita discussão, concordaram que deveriam colocar os anéis. Então a gente coloca os verdes por segurança, pois assim a gente não vai esquecer qual é qual e mergulhar de mãos dadas. No entanto, quando calculassem estar de volta ao estúdio de tio André, Polly deveria dar um grito: troca! E então tirariam os verdes e colocariam os amarelos. Polly fez questão de ter o comando dessa operação, contrariando Diggory. Colocaram os anéis verdes, deram-se as mãos e mais uma vez contaram com voz firme. 1, 2, 3 e já! Dessa vez deu certo! É difícil contar como foi, pois tudo aconteceu com uma rapidez extraordinária. Primeiro houve luzes brilhantes num céu escuro. Diggory sempre achou que eram astros, jurando que chegou a ver Júpiter pertinho, a ponto de distinguir as luas do planeta. Mas quase que instantaneamente começaram a surgir fileiras e mais fileiras de tetos e puderam ver a Catedral de São Paulo. Era Londres lá embaixo, mas enxergavam também através das paredes de todas as casas. Viram o tio André, a princípio sombrio e fora de foco, mas ficando cada vez mais nítido. Antes que ele se tornasse de fato uma realidade, Polly gritou: troca! E trocaram os anéis. O nosso mundo foi se apagando mais uma vez como num sonho e a luz verde do alto ficou mais intensa, até que as cabeças apontaram fora d'água e ganharam a margem do lago. A operação toda não durou mais do que 1 minuto. Pronto, agora deu tudo certo. Vamos à exploração. Qualquer lago serve. Vamos experimentar este aqui.
Um momento! Não vamos fazer uma marca neste lago? Ficaram pálidos e de olhos arregalados quando perceberam a extensão da loucura que Diggory esteve por cometer, pois existiam inúmeros lagos no bosque, todos iguais, e iguais também eram as árvores. Se não marcassem o lago que conduzia ao nosso mundo, as possibilidades de encontrá-lo novamente seriam mínimas. A mão de Diggory tremia quando abriu o canivete e cortou uma braçada de relva na beira do lago. A terra, que cheirava deliciosamente, era de um vívido castanho avermelhado que se distinguia contra o verde. Ainda bem que um de nós tem um pouquinho de juízo, disse Polly. Não fique aí contando prosa. Vamos logo ver o que há num desses lagos. Polly deu-lhe uma resposta ferina e ele respondeu com palavras ainda mais indelicadas e grosseiras. A briga durou vários minutos, mas seria muito chato contar tudo aqui. Vamos saltar para um instante em que ambos, com o coração aos pulos e caretas de medo, puseram-se à beira do lago desconhecido. Com os anéis amarelos nos dedos e de mãos dadas, contaram novamente. 1, 2, 3 e já! Mais uma vez não funcionou. Esse lago também parecia ser somente uma pocinha de água. Em vez de alcançar um mundo novo, só conseguiram molhar os pés e as pernas pela segunda vez aquela manhã. Se é que era manhã, pois o tempo parecia ser sempre o mesmo no bosque entre dois mundos. Que droga, hein? O que está acontecendo de errado agora? A gente não colocou os anéis amarelos? E ele não falou que amarelos era para viagem para fora? Acontecia o seguinte, o tio André, que não entendia coisa nenhuma do bosque entre dois mundos, tinha uma ideia errada sobre os anéis. Os amarelos não eram anéis para ir para fora e os verdes não eram para ir para casa. Pelo menos, não como ele pensava. A matéria-prima de que eram feitos ambos provinham do bosque. O material dos anéis amarelos tinha o poder de conduzir ao bosque. Era a matéria querendo retornar às origens, mas a matéria dos anéis verdes, pelo contrário, estavam querendo sair de seu próprio mundo. Assim, um anel verde levava do bosque para um mundo qualquer. Tio André, entenda, estava trabalhando com coisas que ele mesmo não conhecia muito bem. Acontece isso com a maioria dos feiticeiros. Diggory, naturalmente, também não percebeu isso com clareza, a não ser mais tarde. Mas, depois de muita troca de ideias, os dois decidiram experimentar os anéis verdes no mesmo lago desconhecido, só para ver no que dava. Se você topar, eu topo, disse Polly, mas disse isso só porque estava convencida lá no fundo do coração de que anel nenhum iria funcionar no Poço Novo. Não sei com certeza se Diggory estava pressentindo a mesma coisa. De qualquer maneira, quando colocaram os verdes e voltaram à beira do lago de mãos dadas, estavam bem mais animados e menos solenes do que da primeira vez. 1, 2, 3 e já! E agora, hein, amiguinhos? Será que funcionou? O que será que aconteceu com o nosso amiguinho Diggory e com a nossa amiguinha Polly, hein? No nosso próximo capítulo, vamos descobrir. Esse foi o capítulo 3. E te aguardo para o capítulo 4, que tem por título O Sino e o Martelo. Até mais!